Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos falar hoje, vamos pensar juntos sobre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Tua palavra será exposta, Senhor, nos submetemos a ela. Nos submetemos a ela, Senhor, e rogamos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso às nossas mentes, e que o Teu Espírito Santo complete a Tua palavra e a Tua vontade em nós através deste tema de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Nós cremos em Deus? Amém. Sim? Amém. Então, o eterno Criador em que nós cremos, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente e Ele é um Deus onipotente. Não há limites para a ação deste Deus, porque Ele é Adonai, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o único e verdadeiro Deus. Antes dele não houve outro, e depois dele não haverá, porque Adonai é incomparável. Ao fazer surgir todas as coisas, e tudo que Deus fez foi perfeito, maravilhoso e bom, cada uma da sua forma, cada uma na sua beleza, cada uma na sua função, Deus resolveu criar um ser especial. Um ser que pudesse pensar, um ser que pudesse sentir, um Deus que pudesse entender. Um ser espiritual e físico ao mesmo tempo, com a capacidade de criar, semelhante ao seu Criador. Essa criatura que Deus fez seria tão especial para o Senhor, que o Senhor, que Adonai, lhe deu a sua própria imagem. Ele fez com tanto amor, que desejou ter cada um que foi criado como filhos e filhas. Então Deus, com o seu poder, criou o ser humano. Até que ponto, pergunto eu para a igreja, pergunto para você que me ouve pelo canal, até que ponto nós somos livres para fazer o que queremos? Esta é a pergunta que eu quero deixar para você hoje, e eu quero pensar com você sobre o livre-arbítrio, sobre a soberania de Deus, e eu quero mostrar aqui, dentro do texto de Gênesis capítulo 3, 3 personagens que envolvem esse tema. Você está com a Bíblia aberta em Gênesis 3? Amém. Então vamos lá. Gênesis 3. O primeiro personagem é Satanás. Quem é Satanás? Do versículo 1 ao versículo 5 diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eu quero deixar claro que este primeiro personagem, quem é Satanás, ele, embora tenha algum poder, e ele o tem, o seu poder não existe se comparado com a onipotência divina. E ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus.
Gravem o que eu estou falando, para vocês pegarem um raciocínio que vai crescendo, para que você possa entender o que é livre-arbítrio, o que é soberania de Deus. Ele não pode agir em nada sem a permissão de Deus. Lembram que nós pregamos há tempo atrás, até aqui virás não mais adiante? Então o diabo, ele luta para conquistar o homem e a mulher. Ele tenta o homem e a mulher nas suas fraquezas, porque ele sabe que Deus deu ao ser humano a liberdade de escolher. A humanidade toda tem a consciência de quando está errada. Sabe quando está sendo tentada, bem como de suas fraquezas. Toda tentação é proveniente da vontade e fraqueza humana. Isso é uma verdade. Nós estamos vendo isso todo dia. Vemos isso na nossa própria vida. Mas a palavra de Deus diz que a tentação nunca é maior do que se possa suportar. Agora está falando aos crentes. Porque Deus dá força para vencê-la. E o homem tem condições de escolher entre o bem e o mal. Então o homem tem condição, o ser humano tem condição de escolher o bem. Nós sabemos também que Satanás é mentiroso. Nós sabemos também que Satanás é o pai da mentira, que ele tenta enganar as pessoas, seduzindo com astúcia e com engano. A sua principal estratégia é levantar dúvidas e tentar os nossos limites, como quis fazer até com o Senhor Jesus, lembram disso? Ele fez isso com o próprio Jesus. Nós sabemos que o diabo está derrotado e que será totalmente derrotado. Mas enquanto não houver essa consumação, que eu anseio por ela, não é? O mundo já está dando sinais, a natureza está dando sinais da volta de Cristo, mas enquanto isso não acontecer, ele quer prejudicar vidas que são amadas por Deus. Deus ama a todos indistintamente. Esta é uma outra verdade, que muitas vezes nós não entendemos. Então nós temos que tomar cuidado com as mentiras do diabo. O segundo personagem é o homem, é o ser humano. Olha o versículo 6 até o versículo 10. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre árvores do jardim, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O homem e a mulher, além de todos os privilégios que eles receberam sobre todas as demais criaturas criadas por Deus, eles ganharam a capacidade de escolher. O livre-arbítrio, o entendimento, para saber o que pode e o que não pode fazer. Bem como as suas consequências. Porque todas as nossas escolhas têm consequências. Mas até então, antes de começar aqui, nós estamos lendo, até então o homem e a mulher não haviam provado do proibido. Eles só conheciam aquilo que era permitido. E quando provavam o bem do mal, foram abertos seus olhos e passaram a ter a consciência do que realmente é mal e o bem, sentindo as suas consequências. Então grave isso também. Quando eles pecaram, o pecado original, eles passaram a ter consciência. Não existe coisa mais gostosa do que a inocência. Não existe coisa mais gostosa, e a gente vê isso muito nas crianças. Ontem estava conversando com meu neto, e ele falou: Petito, passa para cá. Ele me viu no celular e falou que era simplesmente eu passar do outro lado.
para estar com ele para dar um abraço. Eu quero te dar um abraço. A inocência é uma coisa gostosa. Apesar de ele ser um pecador, apesar de já estar no DNA esse vírus maldito do pecado, mas você vê numa criança, você vê na inocência. E quando eu vi aquilo, eu lembrei desse momento. Os homens e a mulher, eles eram assim. Eles eram felizes, eles eram inocentes, eles estavam tranquilos. Mas quando eles desobedeceram, eles realmente passaram a ter consciência daquilo que era mal e daquilo que era bom. Deus sempre pôs diante do ser humano os dois lados e os seus resultados. Se você ler em Deuteronômio 28, Deus deixa sempre para o homem escolher entre o bem e o mal. Você pode escolher. E deu a ele a consciência interior para saber quando está com malícia ou com benignidade. Vamos aqui combinar entre nós, é dessa forma mesmo. Nós sabemos. Nós sabemos quando estamos com uma malícia sobre qualquer tipo de assunto ou queremos também com a benignidade. Isso no nosso relacionamento, porque é o pecado. O pecado está em nós, é uma luta. Quando Paulo fala, o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, por vezes eu cometo. Essa luta é constante. Mas também, temos que ressaltar aqui, que o soberano Senhor é dono de tudo e de todos. Tudo reside no Senhor, não esqueçam disso. Nós viemos dele. Salmo 139, se você não leu o Salmo 139, leia o Salmo 139. Leia o Salmo 139. Muitas vezes ficamos preocupados, eu vou morrer, eu não estou bem, eu vou morrer. Está escrito lá que no momento em que você foi concebido, os seus dias já estão contados, já está ali. Já está determinado o dia que você vai embora. Está no Salmo 139, é a palavra de Deus. Agora, como você vai embora, essa é a questão. Como nós tratamos o nosso corpo, essa é uma outra questão, porque somos templo do Espírito Santo. Então, o ser humano, ele foi criado para adoração. Ele é a coroa da criação. Ele foi criado para adorar. E quando Jesus, ele entra dentro da pessoa, você passa a ser moradia do Espírito Santo. Então, o teu corpo pertence a alguém. Na verdade, quando somos concebidos no útero da nossa mãe, já pertencemos a ele antes mesmo de formar uma união. Está escrito no Salmo 139. Recomendo que você leia, medite e se derrame diante de Adonai com este salmo maravilhoso. Então, o ser humano ele é dependente de Deus. Todos nós somos descendentes, todos nós somos dependentes de Deus, sim ou não? Somos. Se você não tem essa consciência, fique sabendo hoje. Se você quer ser durinho, se você quer ser autossuficiente, porque esse é o pecado, sereis como Deus. Né? Nós estamos falando do primeiro personagem. Então nós queremos ser semideuses. Né? Nós queremos ser os perseus da vida. Não é? Mas não somos. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Porém, nós, seres humanos, agimos sem o consentimento de Deus em muitas coisas. Por isso que o mundo está como está. E quando um crente não está cheio do Espírito, e quando ele não vive na comunhão com o Senhor, quando ele não exerce essa liberdade que ele tem em Cristo, ele vai agir sem o consentimento divino por muitas vezes. Mas olha que interessante. Contudo, somente com o nosso consentimento é que Deus perdoa os nossos erros e transforma a nossa vida. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós estamos apresentando Jesus, a salvação, não estamos apresentando uma religião. Eu digo para as pessoas que eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Eu sigo um caminho. Eu não perco tempo com religião. Religião para mim não é nada. Jesus para mim é tudo. Porque é o único que pode dar vida eterna. É o único.
Único caminho. Então é interessante que somente com o consentimento deste ser humano, para quem nós estamos pregando, conversando, é que Deus pode perdoar e transformar a sua vida. Mas ele tem que consentir. Ele tem que querer. Eu acho isso maravilhoso. Eu detesto esse bate-papo de arminiano com calvinista. Eu quero que todos vão se arrumar. Entendeu? O que interessa é que a pessoa tem que receber Jesus como Salvador. E quem recebe Jesus como Salvador está salvo e selado com o Espírito Santo da promessa. E pronto, acabou o assunto. Amém. Agora ficamos conversando e perdendo tempo com uma teologia barata, achando que somos intelectuais com isso. Perdendo tempo. E é simples. Deus nos perdoa, Deus nos transforma, Deus faz tudo por nós através do nosso consentimento. Isso é bíblico. A mesma coisa de você falar, eu declaro a cura sobre alguém. Isso é mentira. Isso é antibíblico. Você sabia disso? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a soberania de Deus. A Bíblia ensina a vontade de Deus, que é soberana sobre nossas vidas. Seja na doença, seja na riqueza, na pobreza, seja em qualquer momento. Até hoje, o homem e a mulher não aprenderam a usar o dom de escolher que recebemos de Deus. E muitas vezes buscam o mal com a própria vontade. Quando surgem as consequências, e vocês agora vão concordar comigo, com certeza. Você já viu isso, eu já vi. Quando surgem as consequências, nós queremos colocar a culpa em quem? Em Deus. Deus é culpado. Só reconhecendo a soberania como precisa de socorro. E depois se esquece de Deus. O pecado original, ele habita em todo descendente de Adão e Eva. E esse pecado original é a tendência para o mal. Por isso que Jesus disse que não há ninguém bom, somente Deus. Deus não vê bondade nenhuma em mim e você. Nós não temos nada de bom para oferecer para Deus. O que temos de bom para oferecer é aquilo que Deus fez através de Jesus em nós. Mas Deus deu a provisão. Deus dá a provisão para mim, para você, para todo ser humano que se converte, enviando o seu Espírito Santo para que nós não vivamos segundo a vontade da carne, mas que nós tenhamos o penhor do Espírito, conforme Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos. Embora a tendência natural seja para a maldade, o ser humano ainda possui na natureza o desejo de acertar, praticar o bem, e com a ajuda de Deus é capacitado para isso. Eu estava vendo uma entrevista do Amigos do Bem, uma organização que surgiu, não sei se vocês estão acompanhando isso. Eles conseguiram, o trabalho deles foi onde? Com crianças. Hoje, eles têm uma rede de professores que ajudam crianças abandonadas, pessoal pobre, eles dão emprego, dão profissão. Eles praticamente conseguiram resgatar uma geração. Uma geração. Uma geração. Este é o caminho, não da Bolsa Família. Não que as pessoas não precisem da Bolsa Família. Mas não é você simplesmente ficar não dando a oportunidade para as pessoas trabalharem. Como é o caso agora do Amapá. Quanta gente quer trabalhar e não pode trabalhar. Porque as leis não permitem que eles trabalhem. Então vai recebendo ajuda do governo. Esse tipo de coisa não pode ocorrer. Então quando a gente quer acertar, quando a gente quer fazer a coisa certa, percebam que o homem tem a capacidade de fazer coisas maravilhosas, sim ou não? Há coisas que o ser humano faz que você fica maravilhado. E há coisas que o ser humano faz que você fica falando, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode explodir um outro? Como é que pode explodir um navio? Como é que pode lançar uma bomba sobre um lugar civil, matando crianças inocentes?
Como é que pode ainda pastores defenderem uma nação chamada Israel, achando que confunde o povo de Deus com a nação atual, fazendo atrocidades que você, não sei se viu, a nossa mídia não mostra, mas a mídia internacional mostra a desgraça que estão fazendo com crianças, com velhos, com famílias, explodindo a casa das pessoas, para que possam entrar e ocupar o lugar das pessoas. Isso é justiça? E ainda se defende a bandeira, ainda se coloca, oremos pela nação. Não, eu não oro. Eu não oro pela que é errado. Eu oro pela salvação da humanidade. Eu oro para que Jesus reine na mente das pessoas. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Eu sou o representante de Deus nessa terra. Eu sou servo de Adonai. E eu não posso comungar com injustiça, com aquilo que é errado. Porque Deus é amor. Deus é amor. Mas quando nós queremos, nós podemos acertar, praticamos o bem, e Deus é que nos capacita para isso. Então, irmãos, que nós possamos vencer o mal com a ajuda de Deus. Você não vai conseguir vencer o mal. Você não vai conseguir vencer o mal que habita em você. Você sabia que o mal está em mim? Em você também. Essa luta é constante. Você não vai vencer o seu temperamento. Você não vai vencer a sua dureza se não for com a capacidade que Deus te dá. A igreja não avança mais por causa da gente mesmo. Por causa do sistema, por causa de ciúmes, por causa da egolatria. Nós queremos louros. Nós queremos ser reconhecidos. Então, quando não somos, nós dificultamos a vida do outro que quer fazer. Isso é muito notório. Quando você quer fazer alguma coisa para Deus, percebam a dificuldade que é para fazer. Já perceberam isso? Por quê? A maior oposição vem de dentro de onde? Da própria igreja. Do próprio povo. O povo que não tem a visão do reino. Tem a visão do sistema. O povo que tem a visão do comodismo. Eu fui à igreja, fui à missa hoje. Entende? Vem para a igreja, mas não faz nada. Não produz nada. Ele não acrescenta nada. Não está cheio de espírito. Então nós temos que pedir a Deus para nos ajudar a vencer o mal. Com a ajuda dele. E há um terceiro personagem. E o terceiro personagem é o personagem mais lindo. É o próprio Adonai. É o próprio Deus. Versículos 11 até 22. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Cara de pau. Cara de pau esse Adão. Sinceramente, é um cara de pau. Desculpe. Ele é a coroa da criação. Responsável por sua esposa. Ele não viu nada. Ele não viu nada acontecer. Há um livro chamado O Silêncio de Adão. Se você puder ler, você vai gostar. O Senhor Deus perguntou então à mulher. Eu acredito que Deus ali, ele, humanamente falando, respirou fundo, olhou bem para Adão, com aqueles olhos fulminando Adão. Aí ele foi para a mulher e perguntou: então, o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está falando justamente de Jesus,
que realmente Jesus pisou na cabeça de Satanás, quando ele disse que está consumado. E o calcanhar foi ferido com a crucificação. Então esse negócio de você falar, ouvir essas asneiras, pisa na cabeça do inimigo, para com isso, isso é heresia. Pessoa que fala isso nunca teve contato com demônios, não sabe o que está falando. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, primeiro sacrifício, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Está falando da Trindade, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Você, como cristão, você sabe que nós não vivemos mais no tempo da lei. Nós estamos debaixo da época da graça de Cristo. Por isso não é necessário a gente estabelecer limites. Não é necessário a gente estabelecer prisões para manter uma pessoa no caminho certo. Estão me entendendo? A graça produz isso. Porque há pessoas ainda que gostam de impor leis. Há igrejas que impõem leis, religiões que impõem leis para manter as pessoas no cabresto. Nós somos livres. Mas você vai entender um pouquinho, daqui a pouquinho. Estou chegando lá para falar sobre isso. Nós vivemos numa nova aliança, em que as leis não são escritas mais como eram, mas agora as leis são escritas nos nossos corações. A época da graça produz isso em nós, tudo é escrito no nosso coração. E nós temos um desejo, como isso é escrito no nosso coração, de obedecer. Não apenas tendo o conhecimento do certo e do errado, mas a gente quer obedecer. A gente quer fazer o que é certo. Então, como crentes, nós acreditamos que nós podemos nos disciplinar para praticar o bem, com atos de piedade, obras de misericórdia, com a ajuda de Deus. Isso está acontecendo agora na Colômbia. A igreja do Senhor está presente. Eu gosto muito do termo a igreja, o corpo de Cristo, a minha família. Minha família está em todos os lugares. E eu recomendo a você que ore por sua família todo dia. Ore pela família de Deus, que é a sua família, em toda a face da terra. A igreja está lá não só para ficar orando, né? Porque tem muito disso também, né? Vamos orar. Mas não traz um alimento, não traz um cobertor, não traz água, não traz nada. Negócio desse. Né? Eu sou um pastor e sou um crente, que eu acredito que evangelismo anda junto com obra social. Eu acredito nisso. No equilíbrio que o Espírito Santo dá para todas as coisas. Porque nós estamos exercendo piedade, caridade, que é diferente de amor. Nós temos que fazer caridade. A Bíblia recomenda que nós façamos, exerçamos a caridade e obras de misericórdia, com a ajuda de Deus. Então, nós buscamos não praticar o mal, nós buscamos praticar o bem, de forma zelosa, observar as ordenanças de Deus, sempre crendo na vitória por meio de uma vida disciplinada. Eu só creio
em bons resultados quando nós somos disciplinados. Eu não sei você, eu creio nisso. Eu creio na palavra que eu gosto muito, constância. Nós temos que ser constantes. Constantes que implica em uma vida disciplinada. Nós não podemos querer ser crentes fervorosos, glória, aleluia, corre dentro da igreja, pula, chora, faz de tudo. Aí sai lá para fora, no outro dia, 2 dias depois, vai que a coisa está pegando. Mas é disciplinado. Mas eu quero dizer uma coisa em relação a essa terceira pessoa, que é Adonai, o nosso Deus querido. Há um mistério em relação à soberania divina. E nós só podemos compreender isso por meio da fé. Sabiam disso? Racionalmente, é incompreensível um Deus soberano permitir catástrofes e desastres que causam a infelicidade de Deus. Racionalmente falando. Sim ou não? Não tem pessoas que te falam, às vezes, alguma coisa assim nesse sentido? Onde está Deus? Que Deus é ele? Que negócio de Deus é esse? Isso fala da soberania de Deus. Nós não conseguimos entender, a não ser pela fé. Mas a Bíblia fala sobre isso, aleluia. A Bíblia fala. Mas as coisas encobertas pertencem a Deus. E as coisas reveladas pertencem a nós. Isso está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Grava isso. As coisas encobertas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem a nós. E melhor do que nós questionarmos a Deus é pedir que Ele nos faça entender os seus propósitos. Saber para quê e não o porquê das fatalidades da vida. Eu vou repetir essa frase. Há coisas que aconteceram comigo nos últimos anos. Confesso a vocês, como crente, estou falando entre irmãos aqui, abrindo meu coração para vocês. Cada um de nós tem o seu contexto de vida. Aconteceram algumas coisas comigo que eu não estava entendendo. E eu tentei, olha aqui, olha o que esse tonto fez. Vocês estão olhando para o tonto, certo? Eu tentei resolver o meu problema com a minha nação. Eu vou resolver. Deus me capacitou para isso. Cuidado com isso. Eu não exerci minha liberdade. No momento em que eu comecei a conversar com Deus, e eu perguntei para Ele, para que aconteceu isso? Qual é o propósito do Senhor? E não por quê. Por que aconteceu isso comigo? Não é por quê, é para que aconteceu. Para que é a pergunta certa do crente? Para Deus. Não por quê. Para que aconteceu? Nós sabemos que o homem faz atrocidades. Nós tivemos agora recente que aconteceu com a Covid. Todos nós vivemos isso aqui. Mas para que aconteceu a Covid? Não por que aconteceu. Deus é Senhor. Deus continua sendo Senhor sobre tudo que acontece. Deus é Senhor sobre o bem, sobre o mal. A maldade, irmãos, não é a vontade de Deus, mas pode ser uma consequência da vontade do homem, sendo permitido por Deus para um bem maior, que na maioria das vezes nós não entendemos. Mas até que com o desenrolar dos tempos, percebemos que nada sai dos propósitos divinos e há tempo para tudo. Irmãos, eu tenho procurado experimentar a soberania de Deus sobre a minha vida. Eu quero, neste momento, dizer para você que você tem que deixar o Senhor estar acima de tudo em seu viver. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você percebe a soberania de Deus na sua vida? Você é livre. Você crê que você é livre? Amém. Sabe para que você é livre?
para fazer a vontade de Deus. Foi com muito amor que o Criador deu ao homem e à mulher o livre-arbítrio. E não seria justo o Senhor viver a impedir as consequências originadas por nossa escolha, pela escolha humana. Quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, nós recebemos uma nova vida, sim ou não? E quando recebemos uma nova vida, nós estamos prontos para buscar ajuda para as nossas decisões. E nós encontramos bom conselho com o Senhor, entendemos os seus planos para as nossas vidas. Isso está registrado na Bíblia, no livro de Isaías, o Salmo 32. Salmo 32. O Salmo 27, que eu tenho falado para vocês. Deus é todo-poderoso. E Deus é o soberano Criador. E a humanidade foi criada segundo a imagem do seu Criador, com a liberdade para escolher. Infelizmente, a raça humana escolhe o que é ruim e tem sofrido as consequências disso. E o Deus soberano, pelo seu amor ao ser humano, só interfere quando este permite e reconhece o senhorio divino em seu livre. Estou resumindo aqui o sermão. Somente sob a direção de Deus você pode ser livre. Quando eu comecei a perguntar para que, Senhor, estão acontecendo algumas coisas na minha vida profissional, muitas coisas aconteceram. E quando eu entendi, quando eu me lembrei que eu sou livre para fazer a vontade de Deus, quando eu entendi que a soberania de Deus, ela tem que estar acima e junto com o meu livre-arbítrio, que é um atributo divino, eu comecei a experimentar aquilo para o qual eu fui libertado das trevas. A liberdade. Nós somos livres, mas a verdadeira liberdade do ser humano só existe sob a direção de Deus. E isso exige menos eu e mais eu. Isso exige Lucas capítulo 11, versículo 13. Está cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito, é uma coisa, é gostoso. Tudo muda na vida da gente. A nossa perspectiva muda. Você bate um papo com Deus sobre tudo que você vai fazer naquele dia. O que está acontecendo? Bate um papo com Ele sobre a sua vida. Vocês sabem que eu tenho procurado disciplinar, sempre fui muito disciplinado. Eu sempre fui muito metódico. E eu comecei a criar um hábito que eu não tinha esse hábito. Eu sempre tive o hábito de orar. Mas eu não tinha o hábito de fazer algo na madrugada. E eu comecei a criar esse hábito. Hoje, irmãos, eu digo para vocês, para honra e glória do Senhor, todo dia, 4 e pouco, é como se alguém tivesse me acordando. Vamos para o nosso encontro? É o momento mais precioso do meu dia. Eu tenho 2 momentos muito preciosos. 2. Quando eu me deito, eu fico ouvindo praticamente meia hora de louvor. Fico ouvindo músicas. Aquela música, Rafa, que eu te falei. Eu ouço quase todo dia praticamente aqui. Eu ouço 1 ou 2 músicas e vai me dando aquele soninho. E aquele soninho vai mais com a palavra. Quando é 4 e pouco, eu levanto, vou no banheiro, lavo o rosto. Eu já deixo tudo pronto à noite, antes de dormir, deixo a minha Bíblia, deixo o meu material do momento com Deus, deixo tudo separadinho, meu óculos e a minha água. E aí eu começo a orar. Eu oro, vou conversando com Deus e acreditem, tudo que você faz em oração, conversando, se submetendo,
lembrando da sua família terrena, mas a sua família espiritual, orando por pessoas. Deus vai trazendo para você lembranças e você vai discutindo assuntos com Ele. Fala, Senhor, eu estou com esse problema assim, eu não consigo, mas eu preciso da tua interferência. Irmãos, é batata, a interferência acontece. Sem que você se esforce, sem que você se mate, sem que você despenda energia. E o Salmos 37, ele recomenda para nós que a gente não tem que irar-se, tá bom? O que o Salmo 37 diz que não adianta ficar bravo. Deixa eu ver se eu leio a frase aqui para você, porque vale a pena você ler isso. Eu estou terminando, tá? Salmo 37. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Isso só leva a você ser dominado pelo pior de você. Entendeu isso? Então você tem que orar e declarar a palavra. Aí sim, declare a palavra. Né? Diferente de declarar a cura. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a soberania. Mas a palavra que está aqui você pode declarar. Senhor, a tua palavra diz para eu evitar a ira, rejeitar a fúria, não me irritar, porque só leva ao mal. Mas, Senhor, eu não estou aguentando fúria. Eu não estou aguentando a minha situação assim. Senhor, me dá graça, me ajuda. Senhor, controla o meu temperamento, controla a minha língua. Compreende? Você está interagindo com o Senhor. Você está exercendo aquilo que Deus te deu. Liberdade. Mas sob a direção de Deus, você é verdadeiramente livre. Entenderam isso? Tem mais coisa para falar, mas eu vou ficar por aqui. Tá? E eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês. E eu rogo a Deus que complete essa palavra na minha vida, na vida de cada um de nós aqui. Que você seja um representante de Adonai. Que você seja um representante do Senhor, nas suas atitudes, seus pensamentos, e exerça a sua liberdade. Exerça a sua liberdade. Soberania de Deus e livre-arbítrio. Amém? Vamos ficar em pé? Pai querido, que o Senhor possa abençoar cada um de nós aqui. Na verdade, o Senhor já tem abençoado muito. Mas que a tua graça seja derramada de forma abundante sobre cada um. O Senhor fortaleça o espírito de cada um aqui. Que o Senhor nos ajude a exercer a liberdade que temos em Jesus através de submetermos à tua vontade. Sabemos que debaixo da tua vontade nós somos verdadeiramente livres da tua orientação. Dá-nos uma semana de vitórias. Orienta-nos. Aquilo que está nos atrapalhando, dúvidas. A tua palavra diz: em tudo sejam conhecidas as vossas petições, súplicas, com ações de graça. Senhor, que nós possamos exercitar essa conversa contigo, porque ela vai nos levar a sermos humildes e a nos submetermos ao Senhor. Nós precisamos disso. Nos ajude, Senhor. Dá-nos uma semana de vitórias, uma semana de nossa tua orientação. Visita o físico de cada um, a mente de cada um. E abençoa todo o nosso povo, toda a face da terra. Enfermos, enlutados, aqueles que estão em prisões nesse momento por causa de Jesus. Aqueles que estão, Senhor Deus, passando por dificuldades, estão angustiados, desesperados. Fortalece eles, derrama a graça abundante. Que a tua igreja esteja atuante em todo o mundo, Senhor, como está. Muito obrigado. Que a tua mão alcance a todos que precisam da tua misericórdia, da tua ajuda, através da tua igreja, através dos teus servos. Abençoa, Senhor Deus, nossa nação, nossas famílias, nossa igreja. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.
Antes de impetrar a bênção, não sei se vocês souberam, tivemos agora um terremoto também em Granada, na Espanha, de magnitude menor, mas fez um pouco estrago lá. E na Itália também. Os cientistas estão preocupados, porque a mesma linha do sul da Itália que pegou o sul da Espanha é a mesma linha que está a cidade de Lisboa, a parte do Algarve, que aconteceu uma tragédia centenas de anos atrás que destruiu Lisboa. E a ciência diz que a previsão é de que vai ocorrer novamente esse terremoto nessa região. As placas estão se ajustando. Muita coisa vai acontecendo aí. Não vamos entrar agora nessas questões, mas percebam que a palavra de Deus está se cumprindo. E nós não precisamos falar para as pessoas. As profecias estão se cumprindo. Não seja apocalíptico. Seja apocalíptico de uma outra forma, dizendo que todos nós precisamos de vida eterna. Onde você vai passar a tua eternidade? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imortais. O que morre é só o nosso corpo. Tanta coisa que está acontecendo, mas Deus nos promete isso. Ele virá julgar o mundo. Converse sobre essas coisas. Não seja um proclamador da desgraça. Porque mesmo no meio da desgraça nós temos que ser luz e sal. Não esqueça disso. Isso pode acontecer aqui? Pode. Se acontecer, você tem que estar pronto para ser luz e sal. Exercer a tua liberdade. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão e a instrução do Espírito repousem abundantemente sobre a primeira igreja batista em São João Clínico, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Por nome de Deus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e tenham uma semana muito abençoada em nome de Jesus.